Corvo de 2024 não deveria existir no contexto que ele existe. Há alguns dias atrás eu assisti pela primeira vez o clássico O Corvo de 1994 e foi uma das minhas melhores experiências cinematográficas. Toda a ambientação, história, caracterizações me chamaram muita atenção e me agradaram positivamente. Grudou em mim tal como uma nova obsessão. E principalmente Brandon Lee, que foi brilhante em seu último papel. Ao assistir o remake de 2024, foi como levar um soco no estômago, como se fosse uma punição. E nesse vídeo eu vou dar alguns detalhes que talvez você não saiba sobre O Corvo e dar a minha opinião sobre os dois filmes, tanto o de 1994 e o de 2024. Uma observação é que eu não assisti os outros 3 filmes e também não pretendo ver, então eles não serão tópicos de discussão. A história de Eric Draven vem dos quadrinhos com o mesmo título do filme e é escrito por James O'Barr. Em 1978, a namorada de James foi atropelada por um motorista bêbado e acabou falecendo. Ambos tinham 18 anos quando o acidente aconteceu. A tragédia da namorada deu um tom violento e melancólico ao personagem. A história é uma mistura de elementos de vingança, sobrenatural e romance, e apresenta uma visão sombria e poética sobre a morte e o sofrimento. Com influência do expressionismo alemão e do cinema noir, o diretor Alex Proyas conseguiu traduzir perfeitamente todo o conceito de O'Barr em sua direção do primeiro filme inspirado na HQ. As duas apresentam a história de Eric Draven, um músico que é morto junto de sua noiva por uma gangue de criminosos. Um ano depois, Draven ressuscita dos mortos graças a uma entidade sobrenatural, um corvo, que o guia em uma missão de vingança contra os responsáveis pela sua morte e de sua amada. O longa é um grande marco e é popular por seu visual gótico e também por sua trilha sonora, com faixas de rock e metal. O que eu confesso ser o meu ponto fraco, já que eu sou completamente apaixonada pela estética, e juntando todas as peças acabou se tornando para mim uma obra de arte impecável. Porém, antes de seu sucesso, O Corvo passou por sérias complicações e que perduram até os dias atuais. Poucos dias antes das gravações serem finalizadas, Brandon Lee, protagonista do filme, acabou sofrendo um acidente no set ao ser baleado por uma bala de verdade em uma de suas cenas de flashback. A arma usada em cena havia sido utilizada em filmagens anteriores com projéteis reais e ninguém a checou antes de inserir as balas de festim. As balas de festim são essencialmente balas reais modificadas, que possuem pólvora, mas não possuem o projétil, que é uma ponta perfurante, e o que ficou alojado no cano da arma, o que resultou na fatalidade de Brandon Lee. Sem o projétil, essa arma causa muitas faíscas e um alto barulho para causar o impacto de um tiro, mas nenhuma munição é disparada. A produção foi interrompida por um tempo e perdeu a sua distribuição inicial, mas por muita insistência da família do ator, o filme acabou sendo finalizado como uma forma de homenagear o Lee. As filmagens foram retomadas com algumas revisões de roteiro e uso de efeitos e dublês para completar as cenas que faltavam de Brandon para que o longa fosse finalizado de fato. Antes, as pessoas acreditavam que quando alguém morre, um corvo leva sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes acontece algo tão ruim que a alma carrega uma tristeza terrível e não consegue descansar. Às vezes, só às vezes, o corvo pode trazer essa alma de volta para corrigir o que está errado. Além de me apaixonar de cara por sua estética sombria e gótica, O Corvo de 94 me convence tranquilamente que Eric era merecedor de voltar e de buscar vingança. O filme já inicia no caos da cidade e com o casal morto, para minutos depois revelar os acontecimentos por meio de flashbacks. A morte de Shelley é realmente perturbadora e triste, e através das memórias que Draven vai recuperando, é perceptível que o amor deles era verdadeiro. A forma como Eric encara tudo aquilo por meio de suas vestimentas, sua maquiagem, sua música, além de sua postura, você vê que é real, que tem valor e que se encaixa no conceito proposto. Contamos também com 2 aliados, sendo um detetive e uma criança, que geram conexão com o personagem e com a história. E conexão é a palavra, pois O Corvo de 2024 não tem isso. O remake te força a assistir o início de uma história de amor que simplesmente não existe. O casal não tem química e muito menos conexão. Eles se conhecem da forma mais fajuta possível e seguem passos mais terríveis ainda. É como aquelas comédias românticas adolescentes onde a menina conhece o menino e em 2 dias eles percebem que são o amor da vida um do outro. A diferença é que nesse caso, a versão de Eric e Shelley de 2024
não te convencem em nenhum momento que são pombinhos apaixonados verdadeiramente. É como se uma cena de sexo justificasse todo o sentimento. Essa, pelo menos, é a impressão que ficou pra mim. A morte do casal é tranquila e eu diria até que nada trágica. Além disso, toda a ambientação e caracterização moderna é extremamente vergonhosa e não gera impacto algum. É como se eu estivesse assistindo um rolê da Bela Belinha e os seus amigos. Se eu fosse a entidade do corvo, eu deixaria os dois mortos mesmo, enfim. O filme possui algumas cenas repetitivas, como se necessitasse explicar mais uma vez qual era o sentido daquilo tudo, e na minha opinião, transformou o personagem Eric em um verdadeiro bunda mole. Em certo momento, ele assume a postura de um vingador, mas me incomoda muito que ele tenha precisado questionar o que ele sentia para finalmente estar ali daquele modo, que também não faz sentido nenhum na história original, tanto dos quadrinhos quanto o clássico de 94. No geral, eu realmente detestei o filme e a única coisa que fazia eu assisti-lo era o Bill Skarsgård, porque é sempre um bom momento para apreciar esse homem e o seu conteúdo, mas eu também preciso dizer que o seu potencial não foi bem utilizado nesse papel. No entanto, tiveram 3 coisas que me chamaram a atenção e que me agradaram. Eu gosto muito de cenas de ação com música clássica e tivemos uma montagem muito bem feita com a sequência de luta na ópera. É uma pena que durou tão pouco, mas é extremamente satisfatório e é impossível não se sentir atraído pelo Bill Skarsgård. A segunda coisa é a forma como refizeram a maquiagem clássica do personagem. É vergonhoso, mas eu admito que achei maneiro. Ao invés de utilizar sombras e afins, ele usa tinta de tatuagem. Mais uma vez, é vergonhoso, mas eu gostei. E por último, um detalhe que na minha cabeça faz total sentido é a forma como o vilão mata as pessoas. No de 94, ele usa a irmã para assassinar as pessoas e juntos eles fazem rituais. Agora, ele chega no ouvido dos inocentes, diz algumas palavras de possessão e as induz a se matarem em prol do seu pacto. Para quem não sabe, na Igreja Católica, o suicídio é o único pecado sem perdão, pois é a perda de fé em Deus e por isso a sua alma vai direto para o inferno. O que no contexto do filme faz total sentido, pois esse é o pacto dele, levar almas inocentes para o inferno. Para concluir, o Corvo de 2024 não deveria existir no contexto que ele existe. Eu entendo que é uma nova versão da história de James O'Barr, mas ainda assim ele deveria ser mais como os outros 3. Mesma história, personagens diferentes. Brandon Lee não foi homenageado e muito menos respeitado. Ele morreu dando vida ao personagem Eric Draven e deveria ser mantido como o único. Eu compartilho da mesma opinião de Alex Proyas, diretor de O Corvo de 94. Brandon Lee morreu fazendo essa história e ela foi finalizada como um testamento de seu brilhantismo e perda trágica. É seu legado, é assim que deve permanecer. Por isso, a minha nota para O Corvo de 2024 é de 1,5 estrelas. Não recomendo assistir no cinema, e se eu fosse recomendar, seria o de 1994, que esse sim, para mim, são 5 estrelas e coraçãozinho. Entrou para os meus favoritos. Peço perdão por tanta sinceridade, eu espero que você deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!